Olá! Continuando a nossa série de vídeos sobre solução da equação do segundo grau, onde eu mostro que você nunca precisou da fórmula de Bhaskara, esse é o nosso segundo vídeo, onde você nunca precisou da fórmula de Bhaskara para resolver uma equação do segundo grau. É claro que eu não estou tirando o mérito da fórmula que já ajudou a gente um bocado, muitas vezes, sempre tem ajudado. Eu não seria ingrato a esse ponto, mas que você pode usar um método de completar os quadrados, ou seja, o desenvolvimento do quadrado da soma ou o quadrado da diferença, que você aprendeu no 8º ano. Então, começando. Exemplo 4. 2x ao quadrado menos 7x mais 6 igual a 0. Repare que aqui eu preciso fazer uma preparação. Por quê? Porque o x ao quadrado vem acompanhado de um coeficiente, vem multiplicado por um número que não é o mais 1 ou o menos 1. Portanto, a gente precisa cancelar esse número que está com x ao quadrado. E como acontece esse cancelamento? Basta dividir por esse número, pelo coeficiente do x ao quadrado, ou seja, dividir por 2. Então, dividir toda a expressão por 2 para não mudar a igualdade. Então, dividindo tudo por 2, começando. 2 dividido por 2 cancela, fica só o x ao quadrado, menos 7 dividido por 2, vai ficar 7 sobre 2, repete o x, mais 6 dividido por 2, 3, e 0 dividido por 2, 0. Agora, eu só preciso efetuar aqui, né, os 3 passos. Vou repetir a expressão para determinar aqui o primeiro e segundo membros do primeiro passo. X ao quadrado menos 7 sobre 2x mais 3 igual a 0. E aí eu já vou observando o que é que eu tenho. Eu tenho aqui o quadrado da diferença, porque o sinal do termo do meio é menos. Aqui está, então é o quadrado da diferença. E eu já tenho também o x ao quadrado, ou seja, eu posso dizer que o x é o primeiro termo do desenvolvimento do quadrado aqui, ó, o a. Então, eu associo o x ao quadrado ao a. E já que o x é o primeiro termo, então quem está com ele aqui no meio, 7 sobre 2, é parte do segundo membro. Então, 7 sobre 2 pode ser associado ao b. E esse 3 aqui no primeiro membro da igualdade vai ter que sair, vai ter que ser cancelado. Por quê? Porque quando eu achar o segundo termo do desenvolvimento, ele vai ficar somado ao quadrado aqui. Então, como é que eu tiro esse 3 daqui, esse 3 positivo? Eu somo com 3 negativo, eu somo com o seu simétrico. Aí está. Então, agora eu já tenho todas as informações para o segundo passo, para completar o quadrado. Começando. O primeiro termo ao quadrado eu já tenho, que é o x ao quadrado. X ao quadrado menos. Aí aqui eu vou ter que escrever a regra, que diz 2 vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, que vai ser o b. Então, o 2 eu preciso colocar porque ele está na regra, então esse 2 tem que aparecer aqui. Mas ele não está na equação inicial, então eu tenho que cancelar esse 2, senão a igualdade vai estar errada. O 2 que está multiplicando só pode ser cancelado com o 2 dividindo. E aí, se eu continuar escrevendo aqui, eu vou
colocar o 7 sobre 2, mas observe que eu tenho aqui o 2 que eu precisei colocar, mais o 2 denominador do 7. Ou seja, esse 2 eu não posso tirar, o 2 que está multiplicando, por causa da regra. Então, o que eu vou fazer com o 2 que está dividindo? Vou multiplicar com o 2 pelo 2 denominador do 7. Então, veja só o que vai acontecer, só para explicar que embaixo do 7 já não é mais 2, é 4, porque multiplicou com o 2, que vai cancelar esse 2 que eu coloquei para seguir a regra. Então, 7 sobre 4. Continua aqui, ó, escrevendo, vezes x. Para deixar bem detalhado. Só que, observe que duas vezes, olha a regrinha aqui, duas vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo. Opa! Quando eu coloco esse 4 aqui, eu acabo de determinar quem é o b, quem é o segundo termo. Então, 7 sobre 4 é o b. Mas, vou continuar escrevendo aqui, o quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo agora? É 7 sobre 4. Como é que vai ficar o quadrado? 7 ao quadrado, 49. 4 ao quadrado, 16. Lembrando que esse 3 saiu porque cancelou com o menos 3. E esse menos 3 tem que ser somado ao primeiro membro, que vai cancelar o 3, e ao segundo membro, que vai ficar 0 menos 3. Então, igual 0 menos 3 menos 3. Outra coisa, observe que o 49 sobre 16 não tem na nossa equação, no primeiro membro da nossa equação inicial. Para não mudar a igualdade, o que eu faço? Lembra? Quando você está resolvendo uma equação, o que você soma ao primeiro membro, soma ao segundo. Então, eu somei aqui 49 sobre 16 ao primeiro, vou ter que fazer a mesma coisa no segundo membro da igualdade, para não mudar a minha igualdade. Pronto. Tudo arrumado para a fatoração. Vou só conferir a regra, Vou conferir aqui se eu escrevi direitinho o trinômio do quadrado perfeito de quem? Do quadrado da diferença. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo mais o quadrado do segundo. Vamos ver? Quadrado do primeiro menos, menos 2 vezes o primeiro, está aqui, multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo ok. Então, quem é o primeiro termo? É x. Já vou escrever aqui a forma fatorada, ou seja, o quadrado. Quadrado de quem? Quadrado da diferença. Quem é o primeiro termo? É x. Quem é o segundo termo? 7 sobre 4. É só trazer para cá. Tudo isso ao quadrado. Igual. Aí efetua aqui, ó. Menos 3 mais 49 sobre 16. Vamos lá? 16 vezes 3, 48. Então, vai ser menos 48 mais 49. 1 sobre 16. Aí está a forma fatorada. Aqui. E agora o terceiro e último passo, que é só resolver. Como é que eu faço isso? Efetuando a raiz quadrada nos dois membros aqui da igualdade. A raiz quadrada do primeiro membro vai ser só o cancelamento do 2. Então vai ficar só tirando aí o parêntese, x menos 7 sobre 4 igual a raiz quadrada de 1 sobre 16. Então vai ficar mais ou menos, porque vale para o resultado positivo e para o resultado negativo da raiz. Raiz quadrada de 1 sobre 16 é 1 sobre
4. Pronto. Agora finaliza isolando o x. Como é que eu vou isolar o x aqui? O x está aqui, ó, x menos 7 sobre 4. Eu vou cancelar esse 7 sobre 4, isolando o x. De que forma? Somando com o seu simétrico. Então, menos 7 sobre 4, para cancelar, eu vou usar o 7 sobre 4 positivo. E vou somar os dois membros da igualdade. Claro, para não mudar a igualdade. X igual, cancelou, menos 7 sobre 4 com 7 sobre 4. E no segundo membro da igualdade ficou 1 sobre 4 mais 7 sobre 4. E daí eu tenho as duas respostas. x1 fica por conta do sinal positivo. Então, 1 mais 7, tudo dividido por 4. 8 dividido por 4, 2. E a segunda raiz, segunda resposta, por conta do sinal negativo, menos 1 mais 7 sobre 4, vai dar 6, né, sobre 4, que só dá para simplificar. Resultado, 3 sobre 2. E aqui o nosso conjunto solução, que quase não sobra espaço para ele, formado por quem? 3 sobre 2 e 2. Aí está. Exemplo 5, e eu tenho que mudar aqui, né? Senão vai dar errado. Aliás, a equação aqui é só o x, porque eu quero que dê já mais fácil. X menos 6. Menos 6. Que vai dar número inteiro, para ficar mais rápido. Então, agora só resta determinar primeiro e segundo termos. Eu sei que é o quadrado da soma, porque o termo do meio tem sinal de mais, então o quadrado da soma. O primeiro termo aqui já está ao quadrado. Já está ao quadrado, então eu posso dizer que o x ao quadrado aqui é o primeiro termo. Está associado ao a. E se o x é o primeiro termo, cadê o segundo aqui? É só eu completar. Se não aparece, é a unidade. Então, o 1, a unidade, está associada ao segundo termo, está associada ao b. É parte do segundo termo. Parte do segundo termo. Então, agora, eu preciso tirar esse menos 6 daqui, porque aqui o primeiro membro da igualdade vai receber o quadrado do segundo termo, que não é menos 6. Então, eu tenho que cancelar esse menos 6 aqui. Como? Somando com o simétrico. Quem é o simétrico de menos 6? É 6. Aí está. Agora, eu estou pronto para completar o quadrado. Então, o primeiro termo eu já tenho ao quadrado, é o x, mas aí vem a regra, 2 vezes, aí repito aqui o 1, e esse 2 ele tem que ser cancelado, porque ele é da regra, mas não está na nossa equação inicial. Então, como é que eu cancelo o 2 que está multiplicando? Com o 2 dividindo. Só que quando eu faço isso, ó, vou colocar aqui o x, que é o primeiro termo. Quando eu coloco o 2 dividindo, eu já determino o segundo termo. Então, o segundo termo, ou seja, o b, é 1 sobre 2. Agora é só terminar de escrever aqui o trinômio, mais o quadrado do segundo. O segundo é 1 sobre 2. O quadrado de 1 sobre 2 é 1 sobre 4.
O menos 6, como eu falei, cancelou no primeiro termo. Menos 6 mais 6 dá 0. E agora no segundo termo, 0 mais 6, 6. E aí, de novo, observe aqui. Não tem 1 sobre 4 na nossa equação inicial. Foi somado. Você colocou, foi preciso colocar. E o que é colocado somado ao primeiro vai ser somado ao segundo. A mesma coisa, né? Eu estou resolvendo uma equação, senão muda a igualdade. Então, 6 mais 1 sobre 4. Ok. Tudo direitinho. Tudo arrumado. Agora é só conferir. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, desculpa, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, o que eu tenho aí? O trinômio do quadrado perfeito. Desenvolvimento de quem? Do quadrado da soma. Então, o quadrado da soma de dois termos. Quem são? O primeiro é o x, aqui, e o segundo termo é 1 sobre 2, igual. Agora é só efetuar aqui, ó. 6 mais 1 quarto. 4 vezes 6, 24, mais 1, 25 sobre 4. Ok. Aí está a forma fatorada. O quadrado agora é só resolver. Como é que eu vou fazer isso? Começando aqui, efetuando a raiz quadrada dos dois membros da igualdade. No primeiro membro da igualdade, só cancela o 2, ou seja, desaparece o parêntese, fica x mais meio, bem detalhado, igual raiz quadrada de 25 sobre 4. Vale o resultado positivo e o negativo da raiz. Raiz quadrada de 25 sobre 4 é 5 sobre 2. E agora é só isolar o x. Como? Tirando quem está com ele aqui, ó, mais meio. Então eu vou somar os dois membros da igualdade. Para cancelar esse meio positivo, eu vou somar com o simétrico de meio, que é menos meio. Aí está. Então, agora o x isolado, x igual a, cancelou o meio, e vai ficar mais ou menos 5 sobre 2 menos meio, porque soma menos meio aos dois membros da igualdade. E daqui nós temos as duas respostas, duas raízes. x1 pelo sinal positivo, 5 menos 1, aqui, ó, mais 5 menos 1, tudo sobre 2, que vai dar 5 menos 1, 4 dividido por 2, 2. E a segunda resposta, a segunda raiz, pelo sinal negativo, menos 5, menos 1 sobre 2. Que vai dar o quê? Menos 5 menos 1, menos 6, dividido por 2, menos 3. Conjunto solução é o conjunto formado por menos 3 e 2. Aí está. Exemplo 6. Só que essa equação eu já fiz. Deixa eu ver o que eu faço aqui rapidamente. Eu quero que não tenha solução, mas que nos reais não tenha solução, mas nos complexos eu trabalho com o número inteiro. Então aqui eu vou colocar 5, vai dar 20, e aqui eu vou colocar 2, que vai dar 4, aí eu vou ter 16. Exatamente isso. 5
2. Prontinho, vamos lá. Exemplo 6, x ao quadrado mais 2x mais 5. Agora eu vou só completar os quadrados, determinar primeiro e segundo termos, né, para poder completar o quadrado. Aqui eu já tenho x ao quadrado, já tenho o primeiro termo ao quadrado. Então, x ao quadrado, o x está associado ao primeiro termo, ao a, né, quadrado da soma. E aqui eu tenho um negócio legal, aqui, ó, bem bacana, aqui, o 2 ele já casa com a regra. Duas vezes o x é o primeiro termo, quem seria o segundo termo? Se ele não está aparecendo, a gente já sabe o que fazer. Se ele não está aparecendo, ele é a unidade, né? Quando não aparece, o número não aparece numa multiplicação, ou ao lado de uma letra, ele é o 1. É o único número que não aparece. Então, deixei esse espaço aqui, eu vou colocar vezes 1. E aí eu já tenho o segundo termo do desenvolvimento, eu já tenho o b aí. Então, primeiro é o x, o segundo é o b, e aí eu tenho que tirar esse 5 daqui, porque vem para cá o 1 ao quadrado, né, para não fugir ao nosso padrão. Então, para cancelar esse 5, eu vou somar com o oposto, com o simétrico do 5, que é o mais 5. Vou somar menos 5, o simétrico do mais 5 ao menos 5. Vou somar o menos 5 ao primeiro membro e ao segundo membro. Então, fazendo isso, eu já posso completar o quadrado. Vamos lá. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo. O primeiro é x, né? Ele está diferente aqui por causa da nossa equação. Primeiro e segundo aqui veio trocado, mas não tem problema. A multiplicação é comutativa. Mais o quadrado do segundo. Então aqui o 1 é o segundo termo, quadrado de 1 é 1. Igual. O 5 desapareceu porque foi somado com o oposto, com simétrico. Simétrico de 5. 5 menos 5, 0. Ao primeiro membro. Ao segundo membro, o que vai acontecer? 0 menos 5, menos 5. Aí lembra que aqui, ó, não tem 1 na nossa equação inicial, ó, não tem 1. Então foi somado o 1 foi somado aqui para completar aqui, ó, o trinômio. Então, para não mudar a igualdade, o que eu somo ao primeiro termo, ao primeiro membro, eu vou ter que somar ao segundo membro esse mesmo valor. Então aqui, mais 1. Agora está tudo certinho. É só escrever a forma fatorada, ou seja, o quadrado de quem? Da soma. Então, quadrado do primeiro, só conferindo, mais 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo certo. Aí está o trinômio. E isso é o quadrado de quem? Da soma. E quem são primeiro e segundo termos? Primeiro termo é x, segundo termo é 1. Então, x mais 1. Tudo isso ao quadrado igual a menos 4. Olha só o delta aqui, um quadrado que tem resultado negativo. Se você fosse tirar o delta, ia dar negativo, não tem solução. Mas, como eu quero mostrar que o método de completar os quadrados vale para qualquer situação, então eu vou continuar aqui só que no conjunto dos números complexos. Então, continuando a resolver, o que eu vou fazer? Efetuar a raiz quadrada. Então, raiz quadrada do primeiro membro da igualdade é só cancelar o 2. Desaparece o parêntese, igual. E raiz quadrada de menos 4, que não tem
no conjunto que não pertence ao conjunto dos números reais. Aí eu já vou preparando isso aqui, né, para colocar o imaginário aí. Então, menos 4 eu faço o quê? Eu já preparo aqui. Menos 4 é menos 1 vezes 4. E aí, propriedade. A raiz do produto é o produto das raízes, bem detalhado mesmo. Então, raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de 4, para fechar bem bonito mesmo esse último exemplo. A raiz quadrada de menos 1 leva a gente para os números complexos, que a gente chama de i. E raiz quadrada de 4 é 2, ou seja, 2i. E é claro, vale para o positivo e para o negativo, ou seja, para o conjugado. Não esquecendo, raiz quadrada de 4, mais ou menos 2. E aqui é só repetir o i. Pronto. Agora, pega aqui a primeira parte e a última, já para finalizar. Então, primeira parte da igualdade aqui, né, dessa identidade, x mais 1 eu vou fazer devagar, mais ou menos 2i. Para isolar, aqui é só somar com o simétrico aqui, ó, para poder isolar o x com o simétrico do 1. Então, vou somar ao primeiro membro e segundo membro da igualdade o menos 1. E daí, o que vai acontecer? Eu vou ter x igual a mais ou menos 2i menos 1. E daqui eu tenho as duas respostas, as duas raízes. O x1 é menos 1, vou colocar o menos 1 aqui já para ficar com cara com a cara da forma algébrica dos números complexos, né? Menos 1, aí o sinal positivo, mais 2i, e a segunda resposta, a segunda raiz, por conta do sinal negativo, menos 1 menos 2i. Então, aí está. O nosso método de completar quadrados resolve tudo que a fórmula de Bhaskara resolver. E aqui eu encerro essa parte mostrando que você nunca precisou da fórmula de Bhaskara, mas ela merece todo o nosso respeito, porque até hoje ela vem ajudando a resolver corretamente uma equação do segundo grau. Até o próximo vídeo.